Marcos capítulo 8, verso 25, diz assim: Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres nele mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Interessante que esse versículo 25 diz que Jesus, vendo a multidão, que a multidão concorria, ou seja, havia naquela circunstância uma concorrência, uma disputa ali, porque os discípulos tentavam expulsar, os discípulos tentavam libertar o menino, mas porque havia uma disputa ali, nada aconteceu. E quando Jesus chegou, ele, vendo que a multidão concorria, ele não pensa duas vezes e repreende o espírito imundo. Ele diz ao espírito mudo e surdo. O que é interessante é que o espírito que Jesus ordena é mudo e surdo. Interessante é que o espírito é mudo e surdo. Entenda isso. Mudo e surdo. Quem é mudo e quem é surdo pode ouvir algum homem falar? Não. Mas quando Jesus diz, até o espírito que é mudo e surdo, ele ouve. Eu estou dizendo para alguém que você prega, você fala, mas essa pessoa que você fala parece que não ouve, parece que é surdo, parece que é mudo, mas Jesus está dizendo: eu agora vou falar e ele vai ouvir. Oh, aleluia! E quando Jesus ordena, no versículo 26 diz: e ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Então ficou o menino como morto. Ele ficou como morto. A Bíblia é bem clara em dizer: ele não está morto, ele está como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Vê bem, irmão. A multidão, no versículo 25, está concorrendo com os discípulos. E no versículo 26, a Bíblia diz que Jesus liberta o menino e ele fica como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Estou dizendo para alguém que você teve uma recaída, teve uma queda, e a multidão que estava com você está dizendo: ele está morto, ele não vai se levantar mais, acabou para ele. Jesus está dizendo: não. Porque no versículo 27, vê bem, no versículo 27 diz assim: mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Escute bem, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. No versículo 26, o menino está como se fosse morto. A multidão dizia que o menino está morto, mas Jesus no versículo 27 está dizendo: não, eu que libertei, eu que chamei, eu que fiz isso aqui na vida